Oi, tudo bem? Vou falar sobre desenho, uma arte visual impressa sobre a terra. Foi a visão que eu tive alguns dias atrás de várias linhas que vão formando desenho sobre a terra. E agorinha, enfim, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu sou Melissa, sou escritora, cristã, uma pensadora, tenho dupla condição, sou autista superdotada, sou neurodivergente. E como eu vi essa imagem, né? Aliás, como assim eu vi essa imagem? De um tempo pra cá eu percebi que às vezes eu tenho visões, sonhos, e que, por exemplo, quando eu durmo, eu dormi um pouquinho, dormi muito cedo hoje, então acordei 11 horas da noite. Eu vou ficar um pouco acordada, depois eu vou dormir de novo. Estou em outubro de 2025, dia 13 para o dia 14. Aqui são 23 horas e 18 minutos na minha cidade. Em outros locais já é meia-noite, né? Então, já é dia 14. Segunda-feira aqui, né? Passando de segunda para terça. Então eu percebi de uns anos para cá, principalmente nos últimos anos, essa intercomunicação sobrenatural com Deus, com anjos, né? E essa visão é bem recente do desenho sobre a Terra. Só que o que eu queria saber agora, o que eu perguntei para Deus, é se apenas eu, quando eu digo eu, é simbolicamente como todo aquele que tem o poder da caneta, né? O poder do pensamento, o poder da criação, através da construção racional, lógica, sabe, de mensagens, de textos, entendeu? Porque ao longo da vida, uma das preocupações do ser humano é o que vou deixar. Então a gente aprende a construir mensagem, textos, um trabalho, sempre pensando o que vou deixar. Será que as pessoas se lembrarão de mim? Que foi a mensagem que eu fiz para vocês sobre o Pequeno Príncipe. Ele é conhecido pelo aviador. Ele conhece o aviador e o aviador o conhece. E eu não sei se ambos têm essa preocupação de o que vou deixar, né? Mas, se eu não me engano, é o aviador que fala do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe era assim, o Pequeno... É, isso mesmo. Tem 6 anos que o Pequeno Príncipe nos deixou, infelizmente. Então, conforme o tempo passa, mais fica forte para nós, mas também é uma construção da humanidade, a preocupação do legado, o que vou deixar, o que estou construindo. As pessoas falam,
Você já encontrou o rumo da sua vida, né? Você já, enfim, você já... Essa preocupação do que vou deixar, essa preocupação da mensagem que você está passando para as pessoas sobre você, né? Tanto no nível pessoal quanto no nível profissional. E agora que eu estou construindo com vocês essa preocupação humana ai, será que vão se lembrar de mim? Eu estou pensando agora, o pessoal e o profissional, né? Parece que somente nós temos esses dois lados, o pessoal e o profissional. Eu sempre gosto de observar as outras espécies. Eu aprendo muito com elas. E elas não têm essa divisão, né, do pessoal e do profissional. Eu coloco, assim, as palavras, elas criam uma ilusão muito ruim, entendeu? Elas não permitem que você flua. Como que eu vou dizer? Isso, que você encontre respostas mais autênticas, porque você fala uma coisa e você fica naquela forma. A palavra, ela dá uma forma e ela congela qualquer possibilidade de você ter novas respostas, entendeu? Mais autênticas. Então, eu consigo começar a circular entre mesmo com palavras assim, eu sempre tento sair um pouco delas, para que eu possa entender melhor e me aproximar mais da minha espécie, da espécie dos outros. Sempre buscando, eu parto do princípio do Éden, né? Acreditando que nós somos criados por Deus e em algum momento havia pouca separação entre nós e os outros, entre as outras espécies. Então, por exemplo, quando eu digo profissional, eu parto do princípio de que a busca por alimentação. Isso, por alimentação. E partindo também do princípio que é aquilo que eu sei fazer como dom natural. E aí eu vejo que o lado pessoal se eu pegar que o profissional é a busca por alimentação e tendo por ação, por movimento, aquilo que eu sei fazer naturalmente, que é um dom natural e divino. Aliás, essa palavra dom natural, eu pensava, bom, é natural, então é do corpo, é biológico. Mas não é divino, daí eu penso assim, não, é natural e é divino. E aí eu pensei numa briga, porque quando eu fui montar a playlist do sobrenatural, eu entendi que é sobre o natural. E aí Deus me falou por esses dias também, eu só abençoo o natural. Não abençoo coisas. Eu comprei um brinquedinho para minha filha. E aí, vou ilustrar aqui, né? O brinquedinho, ele não pode ser abençoado. Quem é abençoado é minha filha, que é natural. Então, o brinquedinho, por si só, ele não é importante. Quem é importante é o destinatário do brinquedo.
que é minha filha. Entendeu? Tá. Aí, então, sim, essa é uma diferença que eu tô entendendo agora e é uma coisa que eu tô construindo racionalmente. E tentando entender agora, né? Não tinha parado para pensar sobre isso. Junto com vocês, o profissional e o pessoal das outras espécies está interligado tudo junto, né? Dentro daquilo que eles fazem, talvez seja dentro do hiperfoco deles. Porque eu comecei a pensar que as outras espécies, elas se assemelham muito com o cérebro autista. Eles não fazem qualquer coisa, então eles têm um hiperfoco e eles têm uma alimentação restrita. E aí, sobre o desenho, né? O que é o desenho? O desenho na Terra. Então, eu vi vários desenhos na Terra que seriam a sua impressão sobre a Terra, como se fosse um carimbo, né? Você vem sobre a Terra, no momento que você parte, você carimbou a Terra. Aí eu pensei o seguinte, bom, será que é um esforço da gente fazer muitos trabalhos, né? Trabalhos bons, na verdade eu não pensei só no lado de construção de textos, oratória, não. Por exemplo, trabalhos reconhecidos, patenteados, isso, aquilo. Eu pensei em coisas não escritas também, né? Como conversas, vida pessoal, né? Só que agora, do que eu acordei, a minha pergunta para Deus, como eu disse para vocês, era sobre as outras espécies. Me veio à mente um cachorro que eu tive, né? O Chocolate. E eu perguntei para Deus, né? Eu lembrei do desenho, do nada, assim, me veio à mente. Eu não sei quando alguma coisa vem à mente, isso que eu penso, já que Deus, ele é onisciente, né? Se eu quis lembrar do que ele já tinha me falado antes, do desenho, dessa impressão sobre a Terra, ou ele provocou isso na minha mente, mostrando o desenho, para que eu, sabe, me induzindo a fazer uma pergunta. Tipo, mostrou o desenho, aí mostrou meu cachorro. Como se ele... Porque ele faz isso comigo, né? Ele não vem, ele fala, eu não escuto assim a voz de Deus, né? E ele fala comigo, eu escuto uma voz, não é assim, audível. Às vezes ele dá palavras e muitas vezes ele vai montando um diálogo que é assim, ó. Ele mostra uma imagem, aí ele mostra outra, daí eu vou tentando entender o que é. Daí eu faço uma pergunta, ele mostra uma imagem, daí ele mostra outra, daí eu construo um raciocínio, eu pergunto para ele, daí ele mostra outra imagem, entendeu? Ou às vezes ele pode ir dando palavras. Então, mais ou menos assim que é o diálogo com ele. Então, ele me mostrou e me lembrou do desenho da impressão na Terra. O que é essa impressão na Terra? É impressão mesmo, um desenho. Então, assim, de cada pessoa que vem na Terra, faz um desenho sobre a Terra, que é uma arte. Que eu não sei se pode ter cor, formato, se pode ter cheiro, né? E aí eu perguntei para ele se, no caso, né, já que eu vi o cachorro, meu cachorro, se os cachorros, os seres irracionais, também teriam essa impressão sobre a Terra. E ele disse que sim.
Daí é uma coisa muito estranha, parece que gira 360 graus na nossa arrogância. Daí eu penso assim, uau! Aí eu lembrei um dia que eu estava perto da janela, olhei pro meu cachorro, estava debaixo do sol se lambendo e eu pensei, meu Deus, quanta dignidade nele. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente tem a impressão então, esse desenho é uma construção vital que é impressa sobre a terra depois que você vai embora, né? Então, assim, eu sinto assim, você encosta na terra e a hora que você descola, pronto. Ó, que lindo! Aí tá marcado para sempre. O seu desenho, o desenho das pessoas que você amou e já partiram, de cada serzinho que você amou, de cada cachorro, gato, sei lá, passarinho. Cada um de nós deixamos um desenho sobre a terra. Um desenho, uma arte, uma imagem mesmo. Sei lá, com tons, com cores, com... Nem todo mundo deixa, né, uma imagem bonita. Uma construção abstrata, né? Não tipo retrato, sabe? Mas abstrata da sua existência. Então, essa corrida lógica, racional que nós temos, ela não faz sentido para Deus, entendeu? Não é pelo raciocínio que nós somos importantes, que nós somos amados, ou que nós somos benéficos ou não benéficos ao planeta. Eu comecei a entender isso, me questionando porque que a espécie mais evoluída é a mais não benéfica, é a mais destrutiva. Porque para mim não fazia sentido as pessoas construírem um diálogo, um discurso, um raciocínio de que o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos superiores, sendo que no final das contas o resumo é que nós somos perigosos e nós sempre estamos destruindo e acabando com tudo e machucando os outros e nos machucando. Então eu comecei a pensar qual é o avanço disso, qual é de fato como que eu vou dizer, qual é a vantagem de se ser tão inteligente, tão racional e tão superior assim? Será que a destruição é a vantagem? A autodestruição, a destruição dos outros, o sofrimento é a vantagem? Aí que eu comecei a ver que o meu cachorro deitado debaixo do sol se lambendo, ele era muitas vezes um desenho muito mais bonito, uma arte muito mais bonita do que muitos homens extremamente posicionados, inteligentes, com muitos avanços, entendeu? Eu comecei a descolar um pouco da ideia da profissão, do trabalho, inclusive para entender a vida como um trabalho, tanto que eu comecei a entender a vida como uma referência bibliográfica. E comecei a descolar de várias palavras, na verdade, para que eu conseguisse fluir, como eu disse que eu sinto muitas vezes que a palavra é um túmulo, no qual jaz a nossa capacidade sensitiva, a nossa capacidade sensorial,
até cognitiva mesmo, então ela faz com que a gente fique morto dentro delas, muitas vezes, entendeu? E a gente acostuma muito, eu gosto muito de ir atrás da origem das palavras para que também eu possa passear um pouco, né? Passear um pouco entre aquilo que já está meio que morto dentro de mim. Eu acho que a gente gosta de pegar assuntos meio que mortos já, em que haja consensos, né? Talvez para que a gente não se sinta um pouco desestabilizado, né? Eu já gosto não, eu gosto de muitas vezes pegar assuntos que agora está me parecendo um pouco mortos, né? Quando já todo mundo já pensa igual sobre isso e sacudir um pouco, né? Para ver se eu encontro algo, então passear entre para cá e para lá, né? Para ver se eu acho alguma coisa. E para mim no início foi muito estranho, né? Essa sensação da extrema dignidade que eu vi no meu cachorro debaixo do sol se lambendo, porque não era possível isso, porque eu identifiquei que haja o que houvesse, a dignidade dele o acompanharia, né? Então ele não conseguiria não deixar um bom desenho sobre a Terra. A vida dele, a vitalidade dele sempre contribuiria para o bem da Terra, é isso. Então comecei a entender que fazer um bom trabalho era deixar uma boa impressão sobre a Terra. Para quem tem criança, a gente sabe que tem as massinhas e tem os carimbinhos. E a gente seria esse carimbinho e a Terra seria essa massinha, né? Então a gente vem, pá, carimba. Então não é do cérebro, não é do raciocínio. Não. Mesmo que a pessoa tenha uma existência breve, ela vem e ela carimba alguma coisa. E é muito... Tem a carga da espécie, né, claro, né, porque é uma construção que a gente faz juntos. Tem culpas, por exemplo, de espécie que nem sempre pode ser a sua culpa individual, né, mas é uma culpa da espécie, mas que você carrega junto. Eu comecei a entender isso também. Mas enfim, eu queria mostrar para vocês sobre isso que eu vi, do desenho sobre a Terra, do carimbo, e que sim, todos nós temos um trabalho. Então qualquer cachorro, qualquer passarinho que venha sobre a Terra, ele tem o seu trabalho. Qual que é o trabalho? É a sua vida. No âmbito espiritual, toda a sua existência é o seu trabalho, então você vem, carimba, quando você sai, o carimbo, o desenho fica sobre. Entendeu? E não tá na dependência de que alguém fale sobre, né? Que alguém fale, que alguém escreva. Não, todos nós deixamos essa marca e cada um tem uma marca diferenciada. Foi bem bonito essa visão que eu tive. E isso é muito libertador, né? É muito libertador isso. Esse reconhecimento de que essa marca, ela não depende de nada,
né? De nada externo, entendeu? Ela vai ser deixada de qualquer forma. A partir do momento, claro, que você sair, a marquinha vai ficar, né? Muitas marcas, então assim. E aí, eu acho que o planeta Terra ele é cheio de desenhos, sabe? Cheio de tipo tatuagens assim, de todos que vieram, que estiveram, e cada um que está, que não estará em algum dia, daqueles que virão. E é como se tem duas palavras, né? Bondade e maldade. Então, eu não sei se, por exemplo, se várias pessoas ruins estiveram e deixaram seus carimbos ruins sobre a terra, né? E eu não sei se quando vem novas pessoas e como se Deus falasse, vai lá, vai lá, vai lá, porque a terra está machucada. Como se fosse um corpo. Imagina que a terra não é terra, sabe? Sim, a terra é uma pessoa. Vamos dizer que a terra é uma pessoa, é um corpo. E esse corpo, Deus fala assim, vai lá, porque o fulano esteve lá e deixou uma ferida no corpo dela, da terra, né? E aí Deus fala assim, vai lá, nasce lá. E porque quando ele olha para você, ele vê você como um remedinho. Isso que eu tô vendo assim. Como se você fosse um unguento, né? Ele sabe que você, não sei como, agora tá me vindo intuitivamente assim, como se você fosse uma espécie de pomada natural, sabe? Se fosse uma plantinha que conforme se macera, conforme vive, independente da situação em que esteja, você funciona como um unguento. E aí ele começa a falar para várias pessoas assim, virem. Agora vocês vão lá, esse. Daí vocês vão ser colocados sobre essas marcas antigas, feridas, que fizeram sobre a minha querida terra, que está machucada, né? Então vocês vão e nós vamos colocar vários ungüentos até que essa terra ela se cure, né? De feridas antigas, daqueles de homens maus, de pessoas que deixaram marcas, sabe, de dor sobre a terra. Não sei, guerra, fome, corrupção, não sei, várias coisas ruins, violências, né? Então, injustiça sobre o corpo dessa terra, né? E aí vem esses outros e eles vêm para ter uma existência, para que quando eles saiam, aquele lugar, aquela ferida que foi deixada, ela curou, né? Agora nós podemos começar a trabalhar outras coisas boas. Mas nunca se pode fazer nada por cima de feridas, de machucados, porque não tem como. Não sei se você já viu que quando a pessoa está
com a pele machucada, ferida, não se pode fazer nada ali, né? É preciso estar com a pele saudável. Quando a pessoa vai tomar uma vacina, ela tem que estar com a saúde boa, né? Então, primeiro você faz esse processo. Mas essa capacidade de deixar marcas sobre a terra não depende de argila, de pedra. Tem um livro que é bem legal ali para criança que eu estava lendo ontem para minha filha antes de dormir, que é sobre o desaparecimento do papel. Mostra um pouquinho, fala da história dessa preocupação humana de deixar marcas sobre a terra, de dizer, eu estive aqui, por favor, não me esqueçam que eu estive aqui, não esqueçam a minha história, falem sobre mim, né, sobre o meu trabalho, a minha existência, a vida que eu tive, enfim, falem qualquer coisa sobre mim. Então ele começa a fazer marcas nas paredes das cavernas, desenhos. E aí o ser humano ele parte pro barro, ele escreve no couro, até demora um pouco, né, até para ele inventar o papel. Só que isso tudo é uma dependência de que algo dê certo para você deixar essa marca. Isso que eu estou falando, não, que Deus me mostrou. Não depende de nada, não precisa dar certo. Dando certo, dando errado, a partir do momento que você morre, a sua marca foi deixada. Um desenho, entendeu?